Será que o governo Lula agora terá problemas com o Congresso, já que teve aí a promessa, né, das tais emendas parlamentares e o Flávio Dino acabou bloqueando, né, alegando aí irregularidades? Será que agora o Lula vai enfrentar a ira do Congresso, dos congressistas, parlamentares, enfim, que não receberam as tais emendas prometidas para, naturalmente, aprovar as pautas do governo que vinham sendo aí aprovadas, até aquelas que deputados, muitos até da direita, que acabaram aí aceitando e aprovando coisas que, ao meu modo de ver, não deveriam ser aprovadas. Mas, no entanto, a gente sabe que o Brasil tem um problema gravíssimo, que é a questão de emenda, né? A emenda acaba sendo um câncer, porque deputados, quando vê aquela quantidade imensa de dinheiro que pode fazer com que essas emendas cheguem para os seus estados, e aí a gente sabe que tem, em alguns casos, algumas mutretas, o dinheiro para o destino final acaba não chegando, né? E nesse cenário, Lula tem essa situação onde, ontem, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve uma reunião com o próprio Lula, não se sabe o que ficou discutido, mas antes o Lula ouviu e ficou sabendo que o Lira também havia se reunido com os parlamentares em função das tais questões envolvendo as emendas. Por quê? O Flávio Dino, que hoje é ministro da Suprema Corte, ele alegou o bloqueio das emendas feito por ele com a probabilidade de irregularidade e, naturalmente, uma cobrança em cima do Arthur Lira, que é o presidente da então Câmara dos Deputados atualmente, para apresentar, enfim, para onde vai esse dinheiro. E tanto que o próprio Flávio Dino pediu a investigação da Polícia Federal. Mas, no meu modo de ver, quando a gente vê Lira, Flávio Dino, Lula, Polícia Federal, essas quatro pessoas, né? Eu diria assim, instituições e pessoas envolvidas na mesma coisa, algo bom não está por vir. E aí eu começo a ficar pensando, seria isso talvez uma estratégia ou uma certa forma, ou uma forma orquestrada de demonstrar que o Flávio Dino, na Suprema Corte, está preocupado de fato para onde vão essas emendas, que para mim seria uma grande piada, né? Isso tudo. Ou até mesmo a Polícia Federal do Lula, né? A Gestapo, como é chamada aí por alguns deputados. Fato é o seguinte, é que as emendas, neste primeiro momento, receberam esse bloqueio. Mas será que daqui a pouco o Flávio Dino não vai liberar essas emendas? Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Fato é o seguinte, que se as emendas não forem liberadas, Lula estará cavando já ainda mais profundo o buraco que ele já se encontra dentro. Porque eu, sinceramente, eu não vejo o Lula, ou quem ele indicar, sendo reeleito em medidas, obviamente, né, democráticas, né, sem ajuda de nenhum fato relevante, né, em 2026. Então eu vejo que é um cenário negativo, né, nessa primeira vista, em relação ao governo federal e essa questão do bloqueio das emendas. Lula já informou, através aí dos seus procuradores, que não vai interferir na medida tomada por Flávio Dino, até porque o Flávio Dino foi uma indicação do Lula à Suprema Corte, né? Aliás, quem lembra da frase que o Lula mesmo falou, vivi para ver um comunista na Suprema Corte. O próprio Lula afirmou que ficou feliz em colocar o comunista, declaradamente, que é o Flávio Dino, na Suprema Corte brasileira. Então, este é o cenário. Fato é que a gente vai continuar investigando jornalisticamente esta situação. O que foi tratado, inclusive, com Lira e Lula ontem, na verdade, é uma grande incógnita, surgem várias especulações, mas o Lira também já se encontrou através de videoconferência com aqueles deputados que receberiam aí essa ferpela, como diz no popular, essa grana das emendas. Como a grana ainda não foi liberada, obviamente que cria-se um atrito entre governo e Câmara e aqueles deputados que ali recebem as emendas e o próprio presidente Arthur Lira. Fato é o seguinte, que esse cenário, repito, ainda é uma grande incógnita, mas pode ser o grande buraco que aí vai afundar de vez o governo federal, porque caso essas emendas não venham a sair,
que vai acontecer na Câmara? Não será aprovada pautas do governo. E, naturalmente, o governo vai depender apenas da Suprema Corte para bater o seu martelo. Será que isso vai virar uma rotina aqui no Brasil? Toda hora a Suprema Corte dando martelada e favorecendo aos interesses do governo? Esta é a grande questão, é a grande pergunta. Mas a situação é quase que insustentável. Fato é que medidas, né, do governo são aquelas que a gente tem que ficar muito atentas, né? Principalmente quando se trata de questões que envolvem atrito entre o Senado, entre o Congresso, principalmente os deputados, né, que são ali os caras que vão lá e votam a favor ou contra pautas do governo, e nessa questão que envolve principalmente a grande parte do centrão nas questões das emendas, né? A gente sabe que as emendas geralmente vai muito para o centrão, porque é o tal dinheiro na mão, calcinha no chão, e é assim que funciona no Brasil há muito tempo, e principalmente nos governos de esquerda de Lula e companhia. Vando Soares, do Rio de Janeiro, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos.